vou mostrar como eu preparo o meu kefir de água e como eu faço uma bebida com ele. Então eu estou aí com o kefir de água já fermentado, eu vou separar os grãos, vou coar. Daí na última fermentação eu utilizei demerara, um pouquinho de mascavo junto e 4 uvas passas. Então elas incharam durante a fermentação. Eu gosto de comer essas uvas depois de fermentado, como são poucas, não dá para fazer muita coisa. Então eu separo ali, elas vão boiar. E eu gosto de comer essas uvas passas. E daí eu faço todo o processo de separar os grãos de kefir, coar os grãos, preparar uma nova fermentação que eu vou mostrar ali em seguida. Eu estou utilizando meio a meio essa fermentação que eu vou preparar. Eu vou utilizar o mesmo frasco, ele está limpo. Eu vou utilizar meio a meio de demerara e mascavo. Então, uma colher de açúcar demerara e uma colher de açúcar mascavo para essa quantidade, que é esse pote, e para a quantidade de grãos de kefir de água que eu tenho. Então essa é a primeira parte, eu faço todo esse processo, já preparo a outra fermentação e depois com o líquido eu vou trabalhar para poder fazer uma bebida que eu chamo de kefir, mas algumas pessoas falam que é um refrigerante. Eu acho que não é um refrigerante, é uma bebida fermentada, é bem diferente, mas a aparência final vai ficar até parecida com um refrigerante, com um espumante ou mesmo um frisante. Daí eu vou adicionar água filtrada. Essa água é de um filtro de barro que eu separei. Eu adiciono nesse pote, não meço o volume, eu simplesmente utilizo a própria altura do frasco para poder medir. E eu vou agitar para poder dissolver. Eu coloco a tampa, agito até dissolver bem esse açúcar para poder fermentar. Depois de dissolvido, aí eu já estou. Depois de dissolvido, dá para ver que até forma uma espuminha devido ao açúcar mascavo. Eu vou adicionar os grãos de kefir e iniciar essa nova fermentação. Daí eu vou mostrar mais de perto como está esse grão de kefir. Ele está bem clarinho, mais limpo, por causa do açúcar que eu estava utilizando. Eu faço a adição deles e deixo fermentando. Como tem feito calor, eu tenho adotado o tempo de fermentação de 24 horas. E a partir de agora eu passo a trabalhar com o líquido já fermentado. Eu deixo sempre a tampa semi-solta. Eu rosqueio ela, mas não completamente para vedar, para poder liberar o gás da fermentação ali, mas a tampa não está vedada e garante que nada vai entrar ali. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nessa etapa é medir a densidade desse fermentado que eu já tenho. Não tem uma regra para poder você preparar essa bebida, mas como eu quero observar uma relação da densidade com a quantidade de gás, eu meço. Então fermentou, eu estou aí com a proveta, com o densímetro. Eu vou medir a densidade desse fermentado, vou tentar mostrar ali, e depois eu vou adicionar um suco de uva concentrado mais água para poder chegar na densidade final que eu quero, para envasar numa densidade final desejada e que eu considero assim segura, para não ter explosão e para ter uma quantidade de gás satisfatório. Daí eu estou tentando dar um zoom na escala do densímetro. É um pouco difícil com a câmera que eu tenho, mas estou tentando mostrar aí a escala e eu pretendo envasar com 1,10 de densidade. Esse é só o fermentado ainda. A densidade dele deu 1,13. Então eu estou trabalhando com uma quantidade de açúcar relativamente baixa. Dali tem a escala 1,10, é só contar olhando no nível que a água... você tem que olhar num nível e que a água atinge ali na escala, mas não que forma um menisco, a curvinha. E daí eu fiz essa leitura de 1,13, eu vou utilizar 10% de suco de uva concentrado. Eu vou preparar 600 ml, vou preparar uma garrafinha de 600 ml, então eu medi ali aproximadamente 60 ml desse suco de uva concentrado, que equivale a 10% do volume final. Vou adicionar o kefir, que está com a densidade de 1,13. Esse suco ele tem açúcar, então ele vai dar uma compensada no açúcar na densidade. Então eu adiciono ali, eu vou adicionar esse 250, depois eu vou adicionar mais um pouquinho e depois eu vou adicionar água e medir a densidade
para ver como que tá. Então eu vou tentando acertar a densidade com a água e com o kefir até chegar no volume final de 600 ml ou próximo e ter a densidade de 1,10. Daí eu estou fazendo a transferência para essa garrafinha. Eu poderia ali estar utilizando um funil, facilitaria bastante. E também, como eu estou filmando, eu estou segurando a câmera, então fica um pouco difícil esses movimentos. Não é tão complicado e também não demora tanto, mas filmando, eu tenho que pensar no que eu estou filmando e segurar a câmera ao mesmo tempo. Aí eu tenho água filtrada, então eu vou fazer uma diluição desses açúcares para na hora de fermentar não ficar com um gosto muito acentuado de fermentado e também para diminuir a carga de açúcar dessa fermentação e eu não ter o risco ali de uma explosão ou de formação de muito gás na hora que eu abrir, sair tanto gás assim. Então eu não vou cortar essa parte, eu vou deixar rodando. E agora eu coloco uma tampa e vou homogeneizar. Ok, eu homogenizo o líquido. E assim que homogeneizado, eu já posso medir a densidade para ver quanto tá. E no caso, se eu tiver, o ideal seria eu trabalhar com um volume bem maior para não precisar ficar indo e voltando para o frasco, para eu trabalhar e poder descartar esses volumes e tal. Mas como eu estou numa escala muito reduzida e caseira e também se trata de um teste, eu faço nesse procedimento. O ideal seria trabalhar ali com 2 litros e poder esse volume pequeno ir desprezando ou dedicar para outra coisa. Daí eu torno a fazer a leitura nessa escala. A gente tem que esperar o densímetro dar uma estabilizada, mas feita essa leitura eu vou encontrar um valor ali de 1009 ou 1010, que é o valor de densidade relativa. Na verdade é 1,009 e 1,010, é um valor de densidade relativa que eu pretendo atingir. Daí está a escala do densímetro e depois final é só envasar. No meu caso eu envasei, fechei bem a tampa, sobrou um pouco do kefir de água, então eu vou envasar, fechar bem essa tampa e deixar carbonatando. Agora eu vou identificar essa garrafa e anotar quanto tempo ele vai resistir à carbonatação, quanto tempo ele vai chegar, a garrafa vai ficar dura por causa da pressão e quanto tempo ele vai carbonatar e resistir aí. Então eu tenho a bebida, agora é só esperar essa carbonatação, essa fermentação na garrafa terminar.